Olá, tudo bem? Nesta oportunidade vamos estudar sobre três aspectos do Evangelho Eterno. Três aspectos do Evangelho Eterno. Aí você pode perguntar, mas pastor, existe evangelho que sem ser eterno? Existe evangelhos, entre aspas, pregados aí, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Existe. Agora, e qual é o evangelho que a Bíblia ensina? É o evangelho eterno, que ele é apresentado em três aspectos. E eu vou falar para você esses três aspectos. Antes, deixa eu te explicar uma coisa. Nosso canal Leva a Palavra de Deus, Mensagem de Esperança, tem ajudado muitas pessoas. E se você compartilha, se você dá o seu like, e se você não é inscrito ainda, se inscreve, a plataforma do YouTube vai entender que a mensagem é boa e vai mandar para muita gente. E esse é o nosso objetivo, de espalhar a mensagem de salvação, porque o Senhor Jesus disse: ide e pregar o evangelho a todo mundo. E essa é uma forma do evangelho ser pregado em todo mundo. Então nós vamos estudar agora Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia aí, se você estiver com sua Bíblia. Se você não estiver, você vai ouvir. O primeiro texto está em Apocalipse 14, 6 e 7. A pergunta é: existe outro evangelho sem ser o eterno? Na Bíblia, não. Agora, por aí é pregado? Muito tipo de evangelho. Outra pergunta: quais são os aspectos do evangelho? Nós vamos falar. Três aspectos do evangelho. Primeiro vamos ler esse texto aí do livro do Apocalipse, que inclusive muitas pessoas falam assim: e o Apocalipse não é um livro que não deve ser estudado? Não. O próprio nome Revelações, Apocalipse diz assim: revelações de Jesus Cristo. O nome Apocalipse quer dizer revelações. Se são revelações, é algo que está aberto, não está fechado. E Deus abriu a sua vontade, a sua palavra por intermédio do profeta João, para que nós venhamos a entender os acontecimentos da história toda da humanidade até o fim, ok? Essa é a boa nova, ou são as boas novas do Evangelho. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: olha o que é que disse o anjo para transmitir o evangelho eterno. E esse anjo aí, nós não vamos entrar em detalhes, mas esse anjo aí pode ser eu, você, são todos aqueles que Deus escolhe para pregar o evangelho. Diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O evangelho eterno fala sobre adoração e juízo. Agora você pode perguntar: sim, pastor, você disse que ia falar os três aspectos do evangelho. Muito bem. O primeiro aspecto do evangelho é o aspecto da salvação. O evangelho é a salvação no Senhor Jesus. Não tem outro evangelho. O evangelho é o poder de Jesus Cristo de transformar. O evangelho é o poder de Jesus Cristo de mudar aquele que vivia nas trevas para a luz. Imagine sua vida, como ela foi mudada pelo poder do evangelho. E se você ainda não foi mudado totalmente, como o evangelho tem poder sobre você quando você permite. Esse é o evangelho, é o Senhor Jesus que diz: eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a solução, eu sou a água, eu sou o pão. Esse é o evangelho, o Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e ele é a vida eterna. E o apóstolo Paulo, um grande teólogo, ele falando sobre esse poder do evangelho, sobre o evangelho que salva, que transforma, em Romanos 1,16, Romanos, se você puder acompanhar comigo também essa leitura na sua Bíblia, Romanos 1,16 diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho, disse o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos parar aí, que ele continua, mas em síntese, o apóstolo Paulo diz assim: o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus. É o poder. E esse poder aí é um poder que só Deus pode dar. Não está no homem, está em Deus. O poder de transformar. Por isso, você nunca diga assim:
não há esperança para mim, ou para aquela pessoa não tem esperança, ou para fulano não tem jeito. Não, tem jeito sim, porque o poder de Deus, ele é capaz de alcançar os inalcançáveis. Só é a pessoa permitir o Espírito Santo trabalhar na vida. E aí, depois que o Espírito Santo trabalha, o Evangelho faz o restante, que é o poder de Deus através do Senhor Jesus. Então vamos entender os três aspectos. O primeiro aspecto do Evangelho é a salvação. O Evangelho que salva, que transforma, o Evangelho que nos conduz a fazer a vontade de Deus, o Evangelho que faz com que a gente entenda que a gente não deve desistir, porque alguns dizem assim, já que eu aceitei o Evangelho, aceitei a salvação do Senhor Jesus, eu posso fazer o que quiser, estou salvo. A palavra de Deus não diz isso, diz assim, que aquele que aceita Jesus continua fazendo a sua vontade, não desiste. Pastor, mas nós somos pecadores, somos, então podemos cair, se cairmos, devemos pedir perdão e o Senhor nos levantará. Esse é o processo, mas não é aquela questão de dizer, vou viver deliberadamente, vou viver intencionalmente pecando porque eu estou salvo. Não, não é assim. Inclusive tem pessoas que pensam que podem fazer o que quiser, pintar e bordar e já está salvo porque aceitou Jesus. Não é assim. Você, para ser salvo, você aceita Jesus. É como eu faço a ilustração. Alguém está se afogando e vem alguém no barco ou no navio e joga uma corda. A oportunidade de salvar aquela pessoa está dada. Mas a pessoa, para ser salva, tem que segurar na corda, firme. Se não aceitar a corda, não segurar, não vai salvar. Por isso, a salvação é concedida a todo mundo, porque nem todos serão salvos, porque nem todos aceitam. Mas uma vez que você aceita Jesus como seu Salvador e não desiste, porque também se você largar a corda no meio do caminho, você vai submergir. Mas se você pela fé olha para o Senhor Jesus, segura na corda, aceitando, com certeza você vai se salvar. Esse é o primeiro aspecto do Evangelho, é a salvação. A salvação que é de Deus, que não depende do ser humano, que é pela graça, pela fé. A nossa parte é aceitar, segurar, não desistir. Se você não desistir, você vai se salvar. Agora, se você desistir, infelizmente, você vai se perder. Por quê? Porque Deus não salva ninguém contra a vontade da pessoa. Deus não pode fazer isso. É o momento que Deus não pode operar. Porque senão nós não teríamos livre-arbítrio, não teríamos condições de decidir por nós mesmos, de escolher. Então, eu só irei me salvar se eu não desistir. Porque se eu desistir, eu tenho a opção de desistir, aí eu não irei me salvar. Porque Deus não quer? Não, Deus quer. É tanto que Deus vai trabalhar por você, por mim, até o último momento. Deus trabalha pelas pessoas até o último momento, o momento antes da morte, no leito da dor, a pessoa estando ali desenganada, Deus trabalha. A pessoa tendo uma oportunidadezinha, Deus trabalha. Mas tem gente que aceita Jesus até com 99, 100 anos de idade. Eu batizei uma senhora com 99 anos de idade, ela foi alcançada pelo Evangelho com 99 anos de idade. Por isso que eu digo, nunca é tarde. O Evangelho transformou aquela mulher. Deixa eu dizer mais uma coisa. Ela fazia parte de rituais macabros, ocultos, esse negócio todo. E ela aceitou o Senhor Jesus e o Evangelho a transformou. Para a honra e glória de Deus. E só vocês vendo, ela ficou como uma criança transformada pelo poder do Evangelho. Maravilha das maravilhas. O Senhor Jesus tem poder de transformar. É só você crer, é só você dar oportunidade e Ele pode operar a obra. Então esse é o primeiro aspecto do Evangelho. É o Evangelho transformacional salvífico, que salva, que transforma. E esse Evangelho, ele é apresentado na pessoa unicamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele diz em Atos 4,12, é dito lá na palavra de Deus, não há nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, só no nome do Senhor Jesus. Então não vai em conversa de homem, não vai em opiniões, não vai em filosofias, não vai em sutilezas, não vai em vãs filosofias, não, nada disso. Vá na palavra de Deus que apresenta a salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Evangelho eterno apresentado no livro do Apocalipse, apresentado em toda a Bíblia, desde Gênesis até o último livro do Apocalipse, ok? Então esse é o ponto. O primeiro aspecto do Evangelho é o Evangelho salvífico, o Evangelho eterno
evangelho de salvação. Não é um evangelho barato, não é opinião, é a palavra de Deus. Porque a opinião em toda esquina tem. Agora a palavra de Deus é esta, é única, é imutável. Ela vem de geração em geração e é atualizada. Ela não se envelhece, ela não fica ultrapassada, ela é moderna, antiga e moderna, antiga e atual. Como diz lá em Hebreus, capítulo 4, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. E ela penetra, salva, ela vai onde o homem necessita. Ai de nós, ai do ser humano se não fosse a palavra de Deus. Agora, pastor, e qual é o segundo aspecto do evangelho que a gente vai colocar aqui? Falamos da salvação. E qual é o outro aspecto do evangelho? Adoração. Adoração, como é que é? Em Apocalipse, no capítulo 14, verso 6, onde nós lemos, diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dá-lhe glória e adorai, pois é vinda a hora do seu juízo. Mas vamos nos deter aqui em adorar. Olha, o ser humano tem dentro de si o desejo de adorar. Só que algumas pessoas adoram a muita coisa menos a Deus. Desenvolve um senso de adoração a ídolos, a imagens, a pessoas, a programações, a cultua qualquer coisa menos Deus. Não é bíblico. A Bíblia diz que somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. 2 mandamentos dos 10 mandamentos que o Senhor estabeleceu com seu próprio dedo como mandamentos eternos. Então, adoração é importante? É. Vou dizer a você porque a adoração é importante. Tudo no mundo gira em torno de adoração. Sabia disso? Sabia que até o ser humano, ele, por vaidade, por arrogância, egoísmo e orgulho, ele sente o desejo de exaltação própria, até de ser idolatrado e adorado. Satanás, que antes era Lúcifer, anjo de luz, ele queria adoração para si. Quando foi expulso, continuou querendo ser adorado e disse para o Senhor Jesus: tudo isso te darei, mostrando todos os reinos do mundo, se diante de mim prostrado me adorares. E o Senhor Jesus tinha 40 dias e 40 noites em jejum, mas disse assim para ele: está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Sermão do monte lá, a tentação do Senhor Jesus. Então, pela palavra de Deus, o Senhor Jesus expulsou, venceu Satanás. Agora, segundo ponto da adoração. A adoração é tão importante que hoje nós não vemos, mas existe uma grande luta entre o bem e o mal. E o espaço que o inimigo quer é o espaço de adoração. E a pergunta é a seguinte: a quem estamos adorando? Porque a adoração começa na mente. Quando eu planejo adorar. E o que seria adorar a Deus? Reconhecê-lo como Salvador, como Deus, como Criador, como Deus onipotente, todo-poderoso, como Deus onipresente, que está presente em todo lugar, e como Deus onisciente, que sabe tudo. E só Deus tem esses 3 atributos. E o inimigo quer para ele, mas só Deus tem. E, na verdade, muita gente está se inclinando diante de Satanás, às vezes sem perceber. Quando não faz a vontade de Deus e faz a vontade do inimigo. É um outro assunto, mas isso envolve adoração. Adoração. Agora, pastor, por que nós necessitamos adorar? Porque o benefício é para nós. Não é o benefício para Deus. A gente reconhece a Deus como Criador, e Deus como um Pai e como Criador, Ele fica feliz quando vê os seus filhos adorando a Ele. Todavia, a adoração faz bem para nós. É para nos aproximar de Deus. É para nos tirar do egoísmo, da presunção, da arrogância e nos levar à atmosfera santa e celestial. Esse é o objetivo da adoração, além de reconhecer a Deus como Criador. Isso faz bem para mim. Por isso, Deus estabeleceu um dia especial de adoração, que é o 7º, que é o sábado. Por isso, Deus, em sua sabedoria, estabeleceu. Não só para os hebreus, não. Bem antes dos hebreus já existia um dia de adoração. Eu quero dizer a você que desde quando Deus criou Adão e Eva.
Porque e até o fim, o livro do Apocalipse diz que vai ter um dia especial de adoração ao Senhor. Ok, então, não se esqueça, o Evangelho eterno envolve transformação, é a presença do Senhor Jesus salvando. Esse é o Evangelho, o aspecto da salvação. Depois vem um segundo aspecto, que é da adoração, porque quem aceita Jesus o adora. Adora em casa, adora na igreja, adora estudando a Bíblia, adora em oração, adora em pensamento. E como dizem os mais experientes, adora em pensamentos, palavras e ações. Eu adoro a Deus em pensamento, palavras e ações. Vou até repetir, repita comigo. Eu adoro a Deus em pensamento, palavras e ações. Eu adoro a Deus em pensamentos, palavras e ações. Aí eu adoro a Deus. Mas se meu pensamento não está com Deus, se minhas palavras não são orientadas por Deus, se minhas ações não estão de acordo com Deus, eu não estou adorando a Deus. Pastor, que mensagem dura é essa? O Senhor Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então entenda, ninguém fica neutro diante de Deus. Todo mundo toma a decisão. Porque tem gente que diz, mas eu não sou isso nem aquilo, eu estou em cima do muro. Eu tenho um amigo, eu digo sempre isso nas minhas palestras, nos meus sermões. Eu tenho um amigo que exagera um pouco, diz assim, que quem está em cima do muro só cai do lado errado. Eu digo o seguinte, dou um desconto porque ele diz, porque tem muita verdade nisso daí, mas dando desconto eu digo assim, quem está em cima do muro normalmente cai do lado errado. Mas eu ainda digo mais, em cima do muro a pessoa já tomou a decisão. Porque quando eu não tomo a decisão ao lado de Deus, já tomei a decisão de não tomar a decisão ao lado de Deus. Mas Deus é tão bom que nos dá a oportunidade. Então vamos ao terceiro aspecto do Evangelho. O primeiro é a salvação, o segundo é adoração e o terceiro é um aspecto que muita gente deixa de falar, muita gente deixa de pregar sobre ele, mas é um aspecto muito importante, que é o juízo. Você viu lá no verso que nós lemos em Apocalipse 14, 6 e 7, temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus chegou. Jesus Cristo já está julgando. O juízo é dividido em três partes rapidamente. É o juízo antes da volta do Senhor Jesus, que é chamado pré-advento, que está acontecendo. Jesus está julgando lá no santuário celestial, no lugar santíssimo. Depois, nós temos o juízo, que vai ser o juízo vindicativo, onde a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, que 1000 anos os salvos reinarão com Deus e participarão do julgamento, para ver que Deus foi justo com toda a humanidade. 1000 anos, que é o juízo para vindicar o caráter de Deus e confirmar porque aqueles foram salvos e porque aqueles perderam, é chamado juízo confirmativo, ou de confirmação. E o terceiro juízo, terceira fase do juízo, é o juízo de execução. É onde a sentença vai ser dada e finalmente a palavra de Deus diz que os ímpios que se apegaram ao pecado perecerão eternamente. Mas com certeza você vai tomar a melhor decisão, que é a decisão de estar salvo quando o Senhor Jesus voltar. Por isso, revisando, o Evangelho aponta para a salvação e a oportunidade que Deus está me dando. Se eu aceitei a Jesus, eu adoro a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, onde eu estiver, através da Bíblia, da oração, da comunhão, da obediência a Deus. E o juízo de Deus já começou e Deus está me dando oportunidade. Vai chegar um momento que não terá mais oportunidade, mas aproveite a oportunidade que vivemos no tempo da graça. Deus quer abençoar você, sua família. E eu gostaria de, neste momento, fazer uma pergunta para você. Você quer se colocar nas mãos de Deus e permitir que o Evangelho do Senhor Jesus alcance você todos os dias? E sua família também? Onde você está, quero fazer uma oração por você. E Deus abençoe você e sua família. Vamos orar. Soberano Deus, abençoe este ouvinte, este espectador, a cada família aqui, cada amigo, cada irmão. E que nós possamos aceitar a Tua salvação todos os dias em nossa vida, até o grande dia da Tua volta. Suplicamos pelo Teu poder. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família.
Se inscreva, compartilhe, dê o seu like e até a próxima!